com 27 anos de idade, no auge da minha carreira. Eu já fazia muito sucesso, eu já ganhava muito dinheiro, viajava pelo Brasil fazendo muitos shows, eu era recebida por políticos, eu andava para cima e para baixo de jatinhos. E o Hans, para quem não sabe, meu marido, ele tinha um compromisso em Campos de Jordão, São José dos Campos, e ele tinha me convidado para acompanhá-lo nesse dia, desse compromisso dele. E eu falei assim, olha, eu não quero ir, não, porque eu tenho alguns compromissos aqui no Rio de Janeiro e eu teria que desmarcar os meus compromissos para estar com ele. Mas no dia da viagem, ele me tirou da cama. Aí ele falou assim, vamos comigo. Aí eu resolvi ir com ele muito cedo. Aí na minha casa tem um corredor que divide 2 quartos depois do meu. E quando eu passei no quarto, a minha irmã tinha acordado, ela estava em pé na porta do quarto. E ela falou assim, Valéria, você está chorando? Eu falei assim, não, eu não estou chorando, não. O que aconteceu? Não, porque eu acordei assustada com o seu choro. Eu falei assim, não, eu resolvi viajar com o Hans. Eu vou acompanhá-lo no compromisso dele. E aí me arrumei rapidamente, eu estava muito feliz, era um dia muito bonito. E aí, quando eu saí pela porta e pegamos o elevador, eu comecei a orar o Salmos 23, que era uma oração minha diária. E ali eu comecei a orar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ali descemos e entramos dentro do carro. Chegamos muito rápido no aeroporto, não sei quem conhece aqui o aeroporto Santos Dumont, é um aeroporto muito pequeno, aconchegante. E ali, depois de alguns segundos, quando nós já estávamos dentro do avião, o meu avião, ele caiu. Eu não sei se vocês sabem disso. Vocês também sabem que a probabilidade de você sobreviver numa queda de avião é 0. Eu não estaria aqui de forma nenhuma. Aí eu te pergunto assim, eu era crente? Não. Eu era evangélica? Também não. Mas eu quero dizer para vocês que naquele momento ali da oração, que é a minha oração diária, Deus, ele não despreza um coração contrito e um coração quebrantado. Quando eu saí ali e coloquei, meu avião, ele caiu dentro da água. Ali poderia ter acontecido qualquer coisa, porque do lado esquerdo tinha um posto de gasolina. Na frente, assim, tinha muitas pedras no final da pista. E a 300 metros o avião foi dentro da água. Poderia ter acontecido qualquer coisa. Aí nós vamos lá para o livro de Jó. Quando Jó se humilha diante de Deus e olha para os céus, imagino eu, e fala, Senhor, bem sei eu que tudo tu podes. E que nem um dos teus propósitos podem ser impedidos na tua vida e nem na minha vida. Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Sabemos que o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo, mas quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele fala com você de várias formas. Então, eu sou muito grata a Deus. Eu sou grata porque, primeiro, eu amo viver. E hoje eu sou grata porque eu tive uma experiência muito forte com Deus na queda de avião. Eu já tive outras experiências também. Já capotei de carro com meu filho quando era pequeno. Mas hoje eu sou uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vim de um lar, uma família muito simples, no subúrbio do Rio de Janeiro. Uma família grande, nós somos mais 3 irmãos. E eu, quando era pequena, eu sonhava em ser chacrete do Chacrinha. Eu amava dança. E todos aqui lembram, né? Aquelas meninas que faziam sucesso. E eu cresci com esse sonho dentro de mim. Quando eu olhava ao meu redor, nada me inspirava. Porque eu vivia uma vida muito simples. Mas eu imaginava, porque nosso sonho ele está associado à nossa fé.
A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Lá em Hebreus 11 diz isso. É o que você não vê. Lá na Pavuna, na minha família simples, na comunidade onde eu morava, eu não via nada. Mas eu cria. Eu tinha fé. Eu sonhava, porque é isso que nos move. Qual é o teu sonho hoje? São tantos problemas que nós temos no nosso dia a dia que nós deixamos até de sonhar. Eu posso dizer que eu sou uma sonhadora. E quando nós vamos para a palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, ela é escudo para aqueles que crê. Porque se creres, verás a glória de Deus. Então eu muito pequenininha sonhava, ficava imaginando eu lá dentro da televisão, imaginando eu fazendo sucesso como aquelas meninas. Quando passava o avião, eu já me imaginava dentro do avião. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Eu cresci com esse sonho dentro de mim. Eu estudava, com 12 anos eu fui fazer meu curso de modelo e manequim. Com 15 anos eu me aperfeiçoei em outro curso de modelo e manequim. Comecei a participar de concursos de beleza, tudo 0800. Algumas figurações que eu fiz para televisão. Alguns encartes de jornais que eu fazia na época. E sempre correndo atrás daquele meu sonho. Qual é o teu sonho? Você continua sonhando? Com uma família, com um casamento, com seu lado profissional, com seu estudo, com a sua viagem? Porque é isso que nos move. É isso que move o coração de Deus, a nossa fé. E aí, com 15 anos, com 18 anos de idade, eu comecei a participar de um concurso de beleza, um concurso que não tinha muito a ver comigo, esse que eu fui participar. Mas não tinha candidatas. Eu falei assim, então eu vou ficar, já que não tem candidatas, eu vou ficar. E nesse concurso, eu não ganhei o concurso, gostaria muito de ter ganho, mas não ganhei, mas tinha um júri da pesada. Estava lá muitas pessoas importantes. E o Hans também fazia parte do júri. E ele já estava procurando a mulata para fazer a vinheta do Carnaval de 90. Vocês lembram do meu sonho? Eu queria ser o quê? A Chacrete? Onde estão os teus sonhos e a tua fé nesta tarde? Porque eu creio num Deus que realiza sonhos. Os sonhos que brotam no coração de Deus. Porque eu estou aqui porque Deus já tinha um propósito na minha vida. Porque Deus, Ele sonda os nossos corações. E Deus trabalha nos corações a qual Ele conhece. Fui fazer o teste na emissora, passei no teste, as portas se abriram, eu fui contratada, eu era contratada durante o ano inteiro, eu ganhava um salário durante o ano inteiro e trabalhava somente uma vez ao ano. Eu trabalhava para uma emissora que era a quarta maior emissora do mundo na época. Assim eu viajei muito, assim eu ganhei muito dinheiro, assim eu fiz muito sucesso, mas nada disso supria o vazio que eu tinha na minha alma. Muitas das vezes eu terminava de fazer shows, como aconteceu aqui em Salvador, eu ia deitar na minha cama, aquela cama maravilhosa, aquele travesseiro fofo, aqueles 1000 fios, né, assim? Um lençol maravilhoso, mas faltava algo dentro de mim. O que faltava? Aí eu ia buscar o que o mundo poderia me oferecer nos bens materiais. Aí deve ser aquele carro que eu estou sonhando em comprar. Eu ia comprar o carro, mas já tinha um na garagem. E aí eu andava com aquele carro novo durante uma semana, mas não preenchia o vazio que tinha dentro de mim. E eu não conseguia entender porque eu tinha tudo, porque nós achamos que o dinheiro pode comprar todas as coisas. E assim eu vivi durante muitos anos. Eu fui Globeleza durante 15 anos. Depois de 10 anos fazendo sucesso, no auge, mantendo sucesso durante muito tempo, aí o que eu falta? Falta um filho. Minha primeira gravidez eu perdi. Aí consegui engravidar novamente. Tive muitos problemas na minha gravidez, mas quando nós temos problemas, nós sabemos em quem recorrer.
Vocês sabem quem eu fui buscar, né? Eu fui buscar Deus, porque eu conhecia Deus. Eu acreditava em Deus. Eu sabia que Ele podia fazer todas as coisas. Eu tinha uma fé muito grande em Deus. Eu tive João. E em seguida, eu tive José, porque a diferença é muito pouco, é só de 1 ano e 2 meses. Eu tenho quase 2 filhos. Gêmeos, né, gente? Porque 1 ano tu tem um bebezinho de 1 ano e pouco e nasce já outro. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus diz que Deus ele faz além do que pensamos, do que imaginamos. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho o João Henrique, que tem 16 anos, já tem 1,80 m. E tenho o José, de 15 anos de idade. Então, a gente sempre fica buscando o que o mundo, o que os bens materiais, para preencher o vazio que só a presença do Espírito Santo pode preencher. Já tenho meus 2 filhos, eu ainda sou contratada da televisão. O que me falta mais? Não, eu tinha consciência que aquele trabalho não era para sempre. Eu já estava já com 35 anos, 36 anos. Eu quero fazer mais 2 anos o trabalho e aí eu vou cuidar dos meus filhos. Esse era o meu sonho. E aí eu fui chamada na emissora para uma reunião e simplesmente eu não tive poder nenhum da palavra. Eles falaram assim para mim: hoje você não é mais, nós vamos substituir você. Desse jeito. Eu não estava preparada, imagina, estava com quase 20 quilos acima do meu peso, com hormônio, amamentando meus filhos, cuidando do meu filho, completamente desestruturada emocionalmente. E aí eu fui para casa. Fui para casa muito triste, porque eu fui contratada durante 15 anos. Eu tinha praticamente o mundo e as pessoas aos meus pés. E da noite para o dia eu não tinha nada, porque nós sabemos que quando nós estamos na televisão, aquilo ali é o nosso cartão de visita. Eu já vinha de 2 gravidez, que eu estava fora do ar, eu estava cuidando dos meus filhos. Eu comecei a ficar muito triste, amargurada de alma, como a Ana também ficou. Eu tive uma doença chamada depressão. Depressão hoje é o mal do século. A depressão, ela te rouba tudo. Eu que era uma pessoa alegre, eu que era uma pessoa sonhadora, e a depressão começou a me roubar completamente tudo. A consequência da depressão é a morte, porque você não tem mais prazer de viver. Eu que amava viver, amo viver, eu não tinha mais prazer de viver. Porque a depressão, aos pouquinhos, foi me roubando tudo. Foi me roubando, foi me roubando. Por que eu não me joguei lá do 16º andar do prédio ao qual? Não, porque eu tinha o João e o José, que eram presentes de Deus para a minha vida. Eles precisavam de mim. Eu não tinha ninguém para me ajudar, eu nunca tive babá, eu tive o privilégio de poder estar próximo dos meus filhos, e eles precisavam de mim. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Minha assessora me chamou para eu participar de um evento em Campos de Jordão. Eu falei assim, eu não vou não, eu não estou bem. Vai sim, é tudo de graça, você pode levar quem você quiser. Eu falei assim, não, eu não vou. Eu não estou bem, uma tristeza profunda. E aí resolvi ir para Campos de Jordão. Eu levei as minhas melhores roupas, as minhas joias, eu fui de jatinho, eu fui de helicóptero, eu cheguei num lugar que é incrível, um lugar que é desejado por muitos, fiquei no hotel legal, um final de semana maravilhoso, mas calma, triste, deprimida. Quando eu estava voltando já para o Rio de Janeiro, para minha casa, junto com os meus filhos, e ali a televisão estava ligada e tinha uma família compartilhando a história da vida deles. E aquilo me chamou muita atenção. Eu fui impactada com aquela história e eu parei para pensar. Eu estou aqui em Campos de Jordão, numa mordomia incrível, e eu não tenho 1/3 de felicidade daquela família que estava testemunhando naquela televisão. Na segunda-feira,
Eu estava saindo para resolver muitos problemas. Eu tinha uma loja, eu tinha uma agência, eu tinha pessoas que trabalhavam para mim, eu tinha uma equipe muito grande. Mas eu já estava há um tempo sem trabalhar. Cuidando dos meus filhos, eu não estava à frente dos meus negócios já estava um tempo, devido à gravidez, eu deixei meus negócios nas mãos de outras pessoas e as coisas não estavam bem. E aí eu saí naquela segunda-feira para resolver algumas coisas no banco. Naquele dia eu acho que eu coloquei a minha melhor roupa, mas eu não estava bem. Eu acho que naquele dia eu tinha feito também a minha melhor maquiagem, mas eu também não estava bem. Eu peguei uma carona com a minha irmã, que nós estávamos indo para o banco. Aí eu liguei para uma amiga. E aí eu liguei para ela e eu falei assim, ainda tem aquela célula que acontece na hora do almoço? Aí ela virou e falou assim, tem, mas eu não estou indo agora não, era em torno de meio-dia. E aí eu fui. Eu cheguei lá, não tinha muitas pessoas, eu não entendi muito porque eu cheguei cedo, tinha umas pessoas orando de joelho, outras estavam deitadas. E ali eu me ajuntei a essas pessoas. E eu comecei a orar. Porque nós sabemos quando nós não estamos bem, como as situações que eu passei, que eu estava passando naquele momento, nada estava bom. Quando eu entrei naquele lugar, eu comecei a chorar. Eu queria parar de chorar porque eu estava incomodada com as pessoas que estavam ao meu lado. O que essas pessoas vão pensar? Eu, aquela menina da televisão, que é o símbolo máximo da maior festa popular que nós temos, ela estava ali, mas ela estava no fundo do poço. Ela estava ali, mas ela não tinha estrutura emocional nenhuma. Ela estava ali, amargurada de alma, com uma doença chamada depressão. E eu comecei a chorar muito naquele dia. Eu queria parar de chorar, não parava, mas hoje eu entendo que Deus estava lavando todas as mágoas do meu coração. Deus, naquele momento ali, Ele estava lavando a minha alma de tanta amargura e de tanta tristeza. Quando começou o culto, que as pessoas começaram a chegar, e aí começaram a louvar um louvor que é lindo, que era tudo que eu precisava ouvir, que eu era importante para Deus. O que eu precisava ouvir naquele dia, que o Senhor marcou aquele encontro comigo, que eu era importante para Deus. Naquele dia eu aceitei o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Naquele dia eu aceitei o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu saí daquele lugar ali diferente. Eu falei assim, caramba, mas foi tão pouco tempo que eu passei na presença de Deus, e Deus fez muitas coisas no mundo espiritual na minha vida. Eu saí dali diferente e eu queria falar para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, para aqueles que os seus amigos do final de semana, do 0800, sabe? Às vezes você não queria nem sair. Mas tinha uma porção de amigos para sair comigo. Ou então o gerente do banco, porque quando você tem dinheiro, o teu gerente é teu amigo. Mas nesse tempo, nesse momento que eu passei, eu já tinha perdido tudo mesmo. Eu quero dizer para vocês que eu estava no fundo do poço. Para vocês terem uma ideia, um carnaval que eu trabalhava, eu comprei uma casa para o meu pai. Janeiro e fevereiro. Eu trabalhei, eu comprei uma casa para o meu pai, para vocês terem noção o quanto eu ganhava. Mas quando eu entrei nessa depressão profunda, eu quero dizer para vocês que eu perdi tudo. Eu devia ao banco. Como eu tinha alguns negócios de loja que eram meus, eu vendi para poder pagar as minhas dívidas. Quando a gente tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus, quando Ele nos chama, a gente vem pelo amor. Mas tem certas situações que acontecem na nossa vida que Deus permite para a gente saber que Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele tem poder, Ele é soberano sobre todas as coisas. Hoje eu conheço um Deus que é dono do ouro e da prata. Aquele que abre porta, que o homem não fecha. Aquele que pode todas as coisas.
E ali aceitei Jesus, fiquei feliz da vida, comecei a convidar as pessoas, meus familiares. E aí todo mundo falou assim, agora ele é crente. E agora a Valéria está maluca. É porque a gente fica feliz com o Senhor. A gente louva, a gente ora, a gente está na presença do Senhor. Não vou dizer para vocês que no início foi fácil, não. Até porque eu servia outros deuses também, a minha família toda servia outros deuses. Não, não foi fácil, não. Mas olha, com Deus, a gente passa pelo vale, a gente passa pelo deserto, a gente passa na tempestade, porque nós sabemos que Ele está no barco. Às vezes eu fico em certas reuniões, em alguns lugares assim, eu falei assim, Senhor, como é que as pessoas conseguem viver sem o Senhor? Eu não consigo. Eu não consigo. Não sei como que as pessoas conseguem viver sem o Senhor, sem a presença dEle. E ali Deus foi me ensinando como meu pai, como meu amigo, Ele estando comigo em todos os momentos da minha vida, eu criando os meus filhos, Deus me mostrando a importância que eu era para Ele, a importância da família, a importância dos amigos. Deus afastou todo mundo, minha casa era muito cheia, tinha muitas pessoas ao meu redor e Deus tirou todo mundo para eu não perder o foco nele, depender dEle, viver para Ele, somente para Ele. E assim Deus foi me ensinando aos pouquinhos, eu ali junto com os meus filhos, assim eu fiquei, tive esse privilégio muito grande de poder estar criando os meus filhos, estar junto com meus filhos, de levar na creche, de esperar na creche, de ser motorista dos meus filhos. E aí depois de um período eu voltei a fazer algumas coisas, voltado à palestra também. O Senhor há 3 anos atrás, Ele me deu um presente muito grande de poder estar lançando um livro que eu conto justamente com mais detalhes a minha história. E de uma forma consciente e inconsciente tem impactado as vidas por esse Brasil todo. Eu viajei muito com esse livro, contando a minha história também, participando de muitos eventos como este aqui e compartilhando a minha história com outras pessoas. E eu tinha um sonho, como eu falei, eu sou uma sonhadora, eu acho que nós temos que sonhar mesmo, né? E aí ano retrasado, eu comecei aos pouquinhos a estudar para retornar para a televisão. Que eu queria voltar para a televisão, para fazer um projeto meu antigo dentro da televisão. E aí eu passei por um período para uma emissora, depois eu fui para uma outra emissora, mas num tempo muito curto. E agora eu fui contratada pela Record Rio, do Rio de Janeiro. Nós estamos lá com um projeto. Eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa televisão, porque essa televisão é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que eu estou lá porque Deus me colocou lá, porque nada acontece sem a direção do Senhor. E eu não sei também quanto tempo que eu vou estar lá, porque tudo está na direção do Senhor e eu tenho muita consciência disso. Estou feliz, meu programa estreou agora segunda-feira com muito sucesso. Nós estamos falando justamente do que o Rio de Janeiro tem de melhor, de Cardabaio. Já que nós vivemos, né, um caos no Rio de Janeiro, nós temos que orar não só pelo Rio, né, mas eu acho que pelo Brasil inteiro. Nós temos que orar muito pelo nosso Brasil, né, por tudo que nós estamos vivendo, passando, porque nós sabemos que é bíblico, né? Então, assim, estou muito feliz por tantas coisas que acontecem no Rio de Janeiro e eu estou ali com um programa justamente valorizando o que o Rio de Janeiro tem de melhor. Eu congrego numa igreja, eu tenho um casal de pastores que são bênçãos na minha vida, a pastora que é psicóloga, Elane Cruz, junto com Álvaro Cruz também. Eu me converti, em seguida eu fui para a Universal e fiquei muitos anos na Universal, até o Senhor me tirar de lá, mas eu amo essa igreja que fez toda a diferença na minha vida e faz até hoje, né? Então sou muito grata a tudo que Deus tem feito, a tudo que Deus tem direcionado o caminho da minha vida, porque hoje eu tenho consciência disso. Porque quando nós estamos com Deus, as coisas são mais fáceis, né? A paz, ela é plena. Hoje eu tenho paz, gente, não tem coisa melhor na vida de nós termos paz de espírito. Não vou falar com vocês que eu fico triste, não. Eu cheguei aqui, eu tive compromisso aqui na quinta-feira, hoje já é sábado, meu filho ontem estava com febre e com dor de garganta. Poxa, eu fiquei triste. Eu estava conversando com o Senhor, falei assim, puxa vida, Senhor, eu queria tanto estar na minha casa, mas eu ainda tenho compromisso amanhã. Nós ficamos tristes também, mas nós temos a certeza que eu estou aqui, mas Deus está cuidando do meu filho em casa. É essa certeza que nós temos que ter.
porque eu poderia estar lá junto com ele e não resolver absolutamente nada, mas nós sabemos que Deus, ele é médico por excelência. Hoje meu filho já está bem, me mandou uma mensagem: mãe, já estou bem. Eu acho que é um pouquinho de charme, né, gente? Homem tem disso também, não tem? Eu acho que homem também tem disso, né? Mas eu estou muito feliz, eu acho que eu estou vivendo um momento assim muito feliz da minha vida. Eu já viajei muito pelo Brasil, contando o meu testemunho, compartilhando a minha história com todas as pessoas. Eu acho que, de uma forma, você consegue tocar no coração das pessoas. Eu creio que muitas entraram aqui, em algum momento da tua história, da tua vida, você associou a minha história também. E eu gostaria de finalizar com a passagem de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, que está lá em João 11. Nós conhecemos essa passagem, né, que muitas das vezes nós ficamos ali como Maria. A palavra de Deus diz que Lázaro, ele morreu e que as irmãs tinham mandado uma mensagem, um recado para Jesus, dizendo que o irmão dele, que o irmão delas tinha morrido. E que aonde Jesus estava, ele permaneceu ainda 2 dias. Eu gosto muito dessa passagem porque a Bíblia relata que Jesus amava essa família. Jesus amava Marta, Maria e amava Lázaro. A palavra de Deus também nos relata que Jesus chorou. Devido àquela situação ali que eles passaram. Mas quando naquele momento que Marta ouviu dizer que Jesus estava vindo, ela se apressou a ter com Jesus. Quantas vezes nós estamos assim também nas nossas vidas, esperando Jesus? Ai, será que Jesus vai chegar? Será que ele chegou para esse chá? Não, quem é que está lá? Quem é que está vindo? Ah, não é o Marcelo, é o Cláudio, mas não é Jesus? Gente, eu quero dizer para vocês que a Bíblia relata que Lázaro já cheirava mal. Mas eu também quero dizer para vocês que muitas das vezes Jesus já chegou. E a gente fica esperando Jesus chegar, como ficou Marta e Maria. Muitas das vezes Jesus está do nosso lado e a gente fica esperando ainda Jesus chegar. A Bíblia nos relata que ele já cheirava mal. Quando Jesus foi a sepulcro, e ali ele mandou retirar aquela pedra, que muitas das vezes nós temos que fazer a nossa parte. Ele poderia ter tirado a pedra, E ali ele chamou: Lázaro, saia para fora. A Bíblia relata que ele já cheirava mal. Ele saiu todo atado, cheio de faixas no corpo, mas aquelas pessoas, elas precisavam ver que Deus, ele ressuscita no tempo dele. Aquelas pessoas precisavam ver que Lázaro cheirava mal. Porque se fosse há 3 dias, como os estudos dizem, que ao 3º dia seria fácil para Jesus ressuscitar. Mas ele ressuscitou ao 4º dia Lázaro. E a Bíblia relata que ele já cheirava mal. Eu quero dizer para vocês que a essência da vida é Jesus que dá. O perfume da vida é Jesus que dá também. Eu quero dizer que muitas das vezes nós nos aprontamos todas, tantas pessoas que nós, aparentemente, nós até admiramos, e a pessoa está tão cheirosa, mas por dentro está cheirando mal. Nós temos que buscar o autor da vida, que é Jesus Cristo. Ele que dá essência à nossa vida. Hoje eu quero ter essa essência de Jesus Cristo. Eu quero passar e eu quero ter essa fragrância de Jesus Cristo. Eu quero que as pessoas sejam impactadas com o que Deus tem feito na minha vida e não vai ser diferente na vida de ninguém. Eu nunca imaginei estar aqui hoje. Em momento nenhum da minha vida eu imaginei ser crente. Em momento nenhum da minha vida eu imaginei que eu iria andar com a minha Bíblia debaixo do braço. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente tem que ter sensibilidade de ouvir o que Deus quer fazer.
Não adianta a gente fugir. O Senhor, Ele nos pega na esquina, na cama, dentro do carro. Ele fala conosco de várias formas. Porque Ele tem um amor muito especial para conosco. Um amor que nós não entendemos. Pela sua infinita misericórdia. Eu estou aqui hoje compartilhando a minha história com vocês por esse amor. Por essa misericórdia que Deus tem por mim. E hoje eu sou uma pessoa feliz, eu tenho paz. Meus filhos lindos. Agora com um projeto, tenho outros projetos, quero escrever mais um livro. E é assim que Deus faz. Porque Ele é lindo. E eu tenho a certeza de salvação na minha vida. Amém? Olha, eu gostei muito de poder estar junto com vocês nesse chá. De poder estar compartilhando a minha história com vocês. De saber que Deus, Ele tocou em muitos corações aqui. Eu acho que esse momento aqui, ele vai ficar marcado não só para mim, eu acho que para você também. Porque o convite não foi da sua amiga, o convite foi um convite muito especial que Jesus fez para você para estar nesta tarde. Olha que a tarde agradável, junto com a sua amiga, junto com o seu, de repente, uma prima, uma mãe, uma tia. De você parar um pouco para pensar como é que está a sua vida. O meu livro, ele tinha um título, a minha história tinha um título. Valéria Valença, uma vida de sonhos. Qual é o título que você dá para a sua história? Ou a sua história ainda nem começou? Ou você abandonou? Ou a sua história está na metade? Já está no fim? Que vocês possam refletir um pouquinho a respeito da sua história, da sua vida e aonde você quer deixar Deus te levar e te usar poderosamente. Amém?